Muito boa tarde novamente. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Sebastião Santana, que está aqui na qualidade de Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Quem é que inicia hoje? Hoje, portanto, parlamentar da Iniciativa Liberal. Apenas substituições do Partido Socialista, temos o senhor. Espera lá. Partido Socialista, está onde? Do PSD. Do Partido Socialista, a senhora deputada Sofia Andrade será substituída pela senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Da Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes será substituído pela deputada Joana Cordeiro. E do PSD, a senhora deputada Isabel Fernandes será substituída pelo senhor deputado José Lago Gonçalves. Bela letra. Portanto, vou dizer aqui umas breves notas que tenho que dizer a todos os depoentes. Penso que está familiarizado, recebeu a grelha de tempos. Isto são tempos cronometrados para os senhores deputados. O depoente tem apenas uma indicação do tempo, não tem que cumprir. Não lhe vou cortar a palavra se estender estes minutos que aqui constam. Dizer também que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito são declarações que têm que ser feitas naturalmente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Vamos dar início então à intervenção inicial. Tem a palavra, peço-lhe apenas que desligue sempre o microfone assim que terminar a sua intervenção. Tem a palavra, senhor. Bem, muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Presidente, pela oportunidade de prestar depoimento nesta Comissão de Inquérito. Na qualidade de Coordenador da Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, responderei naturalmente a todas as perguntas no âmbito daquilo que é o meu conhecimento deste caso concreto do INEM em causa, lembrando que eu não acompanho diretamente as questões do INEM. Fiz-me naturalmente munir do maior número de informações possível, que aliás já usei na resposta escrita que enviei aos senhores deputados anteriormente, mas só, enfim, reforçar a minha total disponibilidade para vos esclarecer o melhor possível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Sebastião Santana. Vou passar de imediato à primeira ronda e dou a palavra à deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal. 3 minutos, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Dr. Sebastião Santana. Eu vou abreviar e chamar sempre Federação, que é para não perder aqui muito tempo. Gostava que começasse por nos dizer que classes profissionais é que a Federação representa dentro do INEM. Boa tarde, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A Federação tem âmbito para todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo e da carreira. Portanto, a resposta é todos os trabalhadores do INEM. E para termos uma noção, no caso do INEM, qual é a dimensão da representação da Federação dentro do INEM? Ou seja, não precisa de dizer o número exato de trabalhadores, mas aqui uma dimensão aproximada, um intervalo de quantos trabalhadores representam dentro do INEM. O conjunto dos nossos sindicatos, no caso concreto os 3 sindicatos que têm sócios nesta área, sendo que a Federação é composta por 4, terá centenas de sócios, sobretudo em 2 carreiras dentro do INEM, a carreira técnica de emergência pré-hospitalar e no âmbito dos assistentes técnicos. Outra pergunta. No seu entendimento, em circunstâncias normais, o INEM consegue trabalhar, funcionar de forma normal, sem recorrer a horas extraordinárias? Não. Portanto, o INEM não consegue funcionar se todos os trabalhadores apenas cumprissem o seu horário normal, digamos assim, de trabalho, não seria possível ao INEM cumprir a sua missão.
Aquilo que temos denunciado, aliás, junto dos diversos governos de há uns anos a esta parte e da tutela do INEM, é que o recurso a trabalho extraordinário é sistemático, ultrapassa muito os limites legais, até os limites estabelecidos naquilo que é um acordo coletivo de trabalho que a Federação celebrou em 2011, das 150 horas anuais, e que é um recurso que serve não para suprir necessidades extraordinárias, mas para o normal funcionamento. Portanto, não, o INEM não consegue, sem recurso a trabalho extraordinário, exercer o seu normal funcionamento. Então, sendo assim, acha que se justificava decretar serviços mínimos que incluíssem também as horas extraordinárias na greve de 4 de novembro? Na nossa opinião, isto trata-se de duas questões distintas. Uma coisa é os serviços mínimos, aquilo que é a definição de serviço mínimo. Outra coisa, e que não está relacionada diretamente com ela, é o número de trabalhadores, se os trabalhadores estão ou não em trabalho extraordinário, tentando ser o mais claro possível. Vamos imaginar, e com números redondos para isto ser mais fácil, num turno em que estejam 10 trabalhadores escalados para fazer aquele serviço, no caso concreto do CODU, que penso que seja isso a maior preocupação desta Comissão, o acordo que a Federação estabelece com o Ministério com o INEM em 2011 diz que 80% dos trabalhadores têm que estar ao serviço. Não definimos se o trabalhador está em trabalho extraordinário ou se não está, porque o que está em causa é o número de trabalhadores necessários para aquela função. A questão da forma como estão a prestar o serviço é toda uma outra questão que, do meu ponto de vista, não se coloca. Eu, num dia de greve em que tenho 10 trabalhadores escalados e sei que os serviços mínimos são 8, eu não estou muito interessado em saber se o trabalhador está a fazer trabalho extraordinário ou não. Tenho é que garantir que estão lá os 8. Não sei se fui claro. Eu compreendo a sua resposta, mas se consideramos que para o INEM funcionar de forma normal precisa de recorrer a horas extraordinárias da parte das pessoas, as horas extraordinárias deviam contar também para a definição de serviços mínimos, ou não? O que conta para a definição de serviços mínimos é o número de trabalhadores que está escalado naquele dia. Não é se o trabalhador está em trabalho extraordinário ou não. É uma outra questão. A Federação foi contactada para negociar ou para garantir serviços mínimos no INEM? Não. A Federação tem um acordo estabelecido. Esse acordo está em vigor, portanto não há motivo nenhum para ter sido chamado, e não foi chamada à Federação. E estamos a falar da greve convocada pela Federação que abrangeu estes trabalhadores, que ocorreu no dia 6 de dezembro. Em relação a qualquer outra greve, não fomos contactados. Foi referido aqui, em audição na CPI, que, em alguns casos, as horas extraordinárias não eram muitas vezes pagas, portanto, pelo INEM. Confirma que esta situação ocorre? Ocorreram casos pontuais, é o que temos conhecimento, não era uma questão generalizada no INEM de não pagamento de horas extraordinárias. Houve trabalhadores a quem não foi pago o trabalho extraordinário e, tanto quanto sei, hoje essa situação estará resolvida, mas tratou-se de casos absolutamente marginais e não de regra. E disse que ocorreram algumas, isto foi mais ou menos em que períodos? Tem ideia? Não lhe consigo dizer, não acompanhei esse processo diretamente, foi uma situação que me foi relatada no norte do país, não consigo agora responder no concreto quando é que foi. Há quanto tempo é que está, gostava de confirmar-se aqui, há quanto tempo é que está como coordenador da Federação? 6 anos. E durante esse período foram convocadas greves que tivessem abrangido diretamente trabalhadores do INEM? Foram, sim. E durante essas greves, nessas situações, alguém o informou sobre a necessidade de serem definidos serviços mínimos no INEM? Porque há pouco disse que nesta não foi contactado. Nas outras isto aconteceu? Como é que aconteceu? Não, nunca fomos chamados porque temos um acordo. Eu já, quando cheguei à Federação, este acordo coletivo de trabalho já existia, estava em vigor desde 2011 e, portanto, para o INEM, com a Federação, a definição de serviços mínimos está estabelecida nesse acordo e não há lugar a outra. Quer explicar-nos, para quem nos está a ver, o que é que está descrito no acordo, porque é que isto não acontece?
Posso até ler, se me permitirem, o acordo coletivo de trabalho que a Federação celebra com o INEM, é o acordo 6 de 2011, de 4 de julho, e diz na sua cláusula 18ª, se a minha memória não me está a falhar muito, não está, define os serviços mínimos. Qual é a importância disto para nós? Os serviços mínimos, numa greve em que não haja qualquer regulamentação para serviços mínimos, o sindicato que convoca a greve, no seu aviso prévio, estabelece aquilo que entende que devem ser os serviços mínimos. As entidades abrangidas com os efeitos dessa greve têm duas hipóteses, ou concordam ou discordam. Se concordarem, remetem-se ao silêncio, se discordarem, ativam os meios de conciliação que permitam depois negociar e definir serviços mínimos, caso não haja acordo numa primeira fase, por um tribunal arbitral a seguir. Quando há acordos coletivos de trabalho em vigor, que é o caso, esta questão não se coloca. Portanto, o sindicato define no seu aviso prévio os serviços mínimos e está sujeito, naturalmente, àquilo que estabeleceu no acordo. O que é que estabelecemos para o INEM? Que os serviços mínimos funcionam portanto, se calhar vou mesmo ler isto tudo. Durante os períodos de greve que decretar, a Federação compromete-se a assegurar os serviços mínimos nos serviços de elaboração contínua, que funcionam 24 horas por dia nos 7 dias da semana, com número de trabalhadores igual ao que figurar para a escala no turno da noite aprovado à data do anúncio da greve. Para efeitos do número anterior, ou seja, para estes serviços de 24 horas no turno da noite igual ao da véspera da greve, incluem-se o Centro de Informação Antivenenos, ambulâncias e motas, helicópteros, a logística de emergência médica. E depois, no terceiro número, define-se que no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, portanto no CODU, os serviços em cada turno são assegurados com 80% do número de trabalhadores escalados para esse turno, sem fazer naturalmente referência ao tipo de prestação de trabalho. E depois há um quarto número em que a Federação se compromete que no caso de catástrofe geral ou situação de emergência imprevisível, a resposta do Serviço de Telecomunicações e Informática através de trabalhadores em prevenção, nos termos habitualmente vigentes no INEM. Mas, voltando à questão das horas extraordinárias, estava a decorrer uma greve às horas extraordinárias por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar. E, portanto, aquilo que eu pergunto, e volto a perguntar, é se o INEM funciona com base em horas extraordinárias, está a decorrer uma greve às horas extraordinárias, como é que não há serviços mínimos para as horas extraordinárias? A Federação nunca disse que não havia serviços mínimos para as horas extraordinárias e que isto fique claro. O que a Federação diz que assegura no seu acordo é que 80% dos trabalhadores em cada turno estão escalados para fazer serviços mínimos. Não faz qualquer tipo de relação com o regime de trabalho que está a ser prestado naquele momento. Portanto, se para aquele turno estão escaladas 10 pessoas, 5 estão a fazer trabalho extraordinário, 5 não estão, num cenário desta ordem de natureza, 8 trabalhadores têm que se apresentar no dia da greve para fazer serviços mínimos. Mas a questão é, e nós já ouvimos aqui nesta CPI, que existe obviamente uma divergência entre se têm ou não de ser decretados serviços mínimos para greves às horas extraordinárias. Já foi aqui falado em edições anteriores que existia um ofício da Secretária de Estado da Promoção da Saúde com um parecer da ACSS que defendia a definição de serviços mínimos no INEM, mesmo em greves às horas extraordinárias, atendendo à natureza crítica da emergência pré-hospitalar, e pergunto se conhece este ofício. Não conheço, não foi dirigido à Federação e não conheço. Muito obrigada. Vamos então passar ao deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Paulo Moacho, 3 minutos também. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. Cumprimento também e agradeço a sua presença. Eu queria começar precisamente por esta questão das horas extraordinárias, porque eu acho que aquilo que já nos foi aqui dito nesta CPI, que também já nos tem sido relatado de outras circunstâncias, é ligeiramente diferente. Ou seja, aquilo que aqui foi dito não tem a ver com pagamentos em atraso de horas extraordinárias, tem a ver com trabalhadores que, após cumprirem o limite legal de horas extraordinárias, que ainda assim continuam a prestar serviço
porque esse serviço é absolutamente essencial para que, nomeadamente neste caso o INEM, mas sabemos que isto não acontece apenas no INEM, mas neste caso o INEM continua a funcionar e essas horas extras, esse trabalho suplementar para além do limite legal, esse sim não é pago. Pergunto-lhe, enfim, se tem conhecimento disso, se pode confirmar que efetivamente assim é, porque foi isso que aqui nos foi já dito nesta CPI. Aquilo que chegou à Federação de Informação, vinda dos nossos sindicatos que acompanham diretamente estes trabalhadores, é que houve casos pontuais em que esse pagamento não foi feito. A questão que o Sr. Deputado coloca, e já agora obrigado, prende-se com outra coisa também, que é o limite legal do trabalho extraordinário. Para haver uma ultrapassagem desse limite, é obrigatório haver um despacho a autorizar que isso aconteça. Houve casos em que esse despacho não saiu na hora que devia, saiu depois, ou saiu mal feito na primeira hora e depois foi corrigido, mas que essas situações depois foram resolvidas. Mas a natureza do não pagamento deveu-se, tanto quanto julgo saber, à inexistência ou um despacho ineficaz à data da sua feitura. Situações que depois foram resolvidas. Ok, então, no fundo, isso implica que constantemente, enfim, ou quando é necessário, se estejam a alterar esses limites legais para que, no fundo, os trabalhadores que estão a prestar esse serviço e esse trabalho suplementar muito para além das horas que está contratualizado e que está até recomendado, o possam fazer. Isso, do seu conhecimento, tem acontecido com frequência e tem acontecido com frequência relativamente ao INEM? Tanto quanto sabemos, o limite legal das horas extraordinárias, e tendo em conta aquilo que nós definimos no nosso acordo, que são 150 horas por ano, não dá, nem de perto nem de longe, para satisfazer as necessidades de trabalho extraordinário que o INEM tem durante o ano todo. Portanto, é muito comum, 3 ou 4 ou 5 meses depois do ano começar, lá sai um despacho a autorizar trabalho extraordinário. Isto só revela o recurso recorrente para a satisfação de necessidades permanentes, como temos denunciado muitas vezes. Muito obrigado. Ainda assim, relativamente àquilo que já aqui também nos disse, relativamente ao ACT que está em vigor, ele permite que, no fundo, em circunstância de havendo uma greve, que o INEM ainda assim continue e possa continuar a funcionar e a assegurar aquilo que é a sua missão base. Pedindo até auxílio à sua experiência enquanto sindicalista, neste caso das greves que levaram a que houvessem algumas falhas de serviço por parte do INEM, o que é que lhe parece que falhou? Foi algum... Enfim, o que é que lhe parece que falhou? Sr. Deputado, nós hoje estamos nesta comissão de inquérito e eu apostava qualquer coisa com algum valor em como há trabalhadores do INEM a fazer trabalho extraordinário a assegurar o normal funcionamento. Portanto, isto é agora, neste instante em que aqui estamos. Isto significa que o problema não é os dias de greve no INEM. Há objetivamente um problema de falta de trabalhadores no INEM. O INEM tem no seu quadro, no seu mapa de pessoal, 804, se a memória não me falha, lugares por preencher. Destes, mais de 400, quase 500, 496, creio que o número é este, mas posso precisar. São de técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, o recurso ao trabalho extraordinário é uma recorrente diária do INEM. Esta situação terá sido causada por confusão, acredito eu, por parte da tutela e da própria direção do INEM. Se tivesse aplicado as mesmas regras que se aplicam com o acordo coletivo de trabalho que nós temos, é uma situação que não deixa margem para dúvidas. Nós estabelecemos num número o que é trabalho extraordinário e os seus limites, noutros serviços mínimos para a greve, e não há qualquer relação entre eles. Portanto, os serviços mínimos teriam sempre, do nosso ponto de vista, que ter sido assegurados. Mas o problema é muito mais fundo, é o recurso recorrente a trabalho extraordinário numa instituição como a INEM. E no passado já houve outras greves que afetaram o INEM. Houve alguma vez que se recorde problemas deste género?
Nunca. Parece-lhe que, até porque tem declarações públicas nesse sentido, que também se tentou utilizar, no fundo, culpabilizar o exercício do direito à greve e os próprios trabalhadores como responsáveis por essa situação. Já vimos aqui várias teorias, até de quem dizia que teria havido, inclusivamente, uma greve de zelo por parte dos trabalhadores que teriam estado, que teriam Para sido... terminar, Sr. Vou terminar, Sra. Presidente. Enfim, se lhe parece que houve essa tentativa e se lhe parece também que há alguma base para sustentar essas afirmações. O que a Federação tem dito sobre a limitação do exercício do direito à greve tem muito a ver com isto também, com a definição de serviços mínimos. Nós entendemos e não temos quaisquer dúvidas sobre isso, e na história da Federação, que já conta com umas dezenas valentes de anos a emitir avisos prévios de greve, a nossa preocupação é sempre garantir que todas as necessidades sociais impertríveis estão asseguradas, entre elas na área da saúde e, no caso concreto, no INEM. Portanto, não nos passa pela cabeça colocar em risco a vida de ninguém, nem nenhum direito social impertrível. A questão é que a noção do que é uma necessidade social impertrível tem tido interpretações, no nosso entendimento, bastante criativas por parte quer de direções de instituições públicas, quer por parte de diversos membros do Governo ao longo do tempo. Portanto, por aí haverá, naturalmente, uma tentativa de limitação, dizendo que tudo é impertrível num dia de greve, só não é num dia normal. A questão concreta do INEM é muito reveladora disto, como é no conjunto do Serviço Nacional de Saúde, em que todos os dias há trabalho extraordinário para seguir turnos nos mais diversos serviços, e parece que só num dia de greve é que aquilo é um problema diário dos serviços públicos, infelizmente. Muito obrigada. Vamos então agora passar ao grupo parlamentar do PCP, deputada Paula Santos, 3 minutos. Obrigada. Muito obrigada. Cumprimento e queria começar por fazer uma questão, porque já fez referência nas respostas que foi dando, que estão mais de 800 lugares por preencher do mapa de pessoal, que estão desocupados, postos de trabalho que estão desocupados. A questão que eu lhe queria fazer era, na vossa opinião, qual é o motivo pela qual não se consegue atrair e fixar profissionais de saúde no INEM? Muito obrigado pela pergunta, Sra. Deputada. O problema do INEM é o mesmo problema de uma série de outros serviços da administração pública. Para além de não haver abertura de concursos que permita satisfazer isto, o caso do INEM, como eu dizia, no final do ano passado tinha 804 vagas no mapa de pessoal, destas 496 eram da carreira técnico de emergência pré-hospitalar. Abriu um concurso no final do ano passado para 200 vagas, portanto, muito longe de cumprir, 200 vagas para técnicos de emergência pré-hospitalar. Concurso este que, segundo o presidente do INEM, numa reunião que tivemos no dia 28 de janeiro deste ano, não vão ficar sequer metade delas preenchidas no final do processo, porque candidatos desistiram, candidatos não conseguiram completar a formação por mais diversa ordem e não vão ficar. A inatratividade destas carreiras e desta em concreto causa isto, ou seja, ajuda a que sempre que se abra um concurso não se tenha um número de candidatos que permita depois preencher as vagas. A natureza penosa do trabalho, os baixos salários praticados, o salário base no final do ano passado eram 1.183 euros. Para quem trabalha por turnos com a violência que é um trabalho de técnico de emergência pré-hospitalar, com certeza que não são atrativos. Isso será a maior causa de não termos mais pessoas a querer ser técnicos de emergência pré-hospitalar, neste caso concreto, e noutras carreiras a situação é semelhante. Soma-se a isto o quadro geral de ser trabalhador da administração pública, que é uma perspectiva de evolução na carreira muito baixa, com limitados a um sistema de avaliação que não permite a progressão salarial, e tudo isto concorre para este conjunto de problemas, e que hoje o que se discute aqui é o INEM, mas que é transversal à administração pública. De certa forma já respondeu à segunda pergunta que eu queria colocar, era o que era preciso, ou seja, na vossa opinião, que medidas e que opções serão necessárias para garantir que, de facto, o INEM tem o número de funcionários que são necessários para assegurar o socorro às populações.
O que é preciso, em primeiro lugar, é que o Governo dê resposta às reivindicações dos atuais trabalhadores. Falamos de um conjunto de trabalhadores que trabalha em situação penosa, com risco, que não tem condições nas suas bases, muitas vezes descritas como, enfim, sítios que não são dignos de qualquer passagem de um trabalhador da saúde no período em que tem que ter descanso, e o que nós temos defendido e continuamos a exigir é que o Governo valorize estes trabalhadores não só salarialmente, mas nas condições de exercício da carreira, nas condições de formação e depois nas coisas mais leves que têm algum peso, como são as condições das bases, as condições das viaturas, tudo isso concorre para a atratividade de uma carreira. E não temos verificado sequer grande abertura para isto. Nós andamos com estes processos negociais arrastadíssimos. A próxima reunião agendada com o Ministério da Saúde para discutir isto, curiosamente, foi agendada para o dia da manhã. E vamos ver que respostas é que o Governo tem para dar a estas reivindicações, que creio ter resumido. Fez também referência que não tenham sido abertos os concursos necessários para a contratação dos trabalhadores. Onde é que acha que está o obstáculo na abertura dos concursos? Na falta de vontade política, não consigo encontrar outro. O INEM tem direito, tem recursos financeiros, entendemos nós, que podiam satisfazer estas necessidades. Se não tivesse, há um instrumento que é o Orçamento de Estado que permite definir para onde é que vão as verbas e, portanto, não vemos motivo nenhum de ordem prática, não é? Não vemos nenhum impedimento de ordem prática à abertura de concursos. O que temos assistido é uma falta de vontade política de o fazer. Esta carência de profissionais, de trabalhadores no INEM, ela é do conhecimento público, todos sabemos, já há um conjunto de anos. Eu queria lhe perguntar, desde quando é que o INEM se confronta com esta situação de uma forma mais significativa? É que esta carência de trabalhadores se tem demonstrado, de facto, de uma forma mais significativa? Sr. Deputado, eu sou coordenador da Federação há 6 anos. Antes disso, estive no sindicato a tempo inteiro a acompanhar o setor da saúde. Isto tudo somado dá 10 anos, mais ou menos, de contacto com estas realidades. Desde o dia em que cheguei até agora, era uma coisa que sempre existiu. Agravou-se no período de intervenção externa, com a saída de trabalhadores da administração pública para outros lados. Não lhe consigo identificar uma data em que a coisa se tenha agravado de sobremaneira. É uma realidade com que o INEM lida há demasiados anos, sem que qualquer tutela tenha tomado as rédeas do assunto. Muito obrigada. Uma das consequências, já foi também sendo aqui falado, da falta de trabalhadores, está a levar ao recurso abusivo do trabalho suplementar. É possível fazer uma estimativa, por exemplo, da dimensão da percentagem do trabalho suplementar? Porque nós sabemos, aliás, já foi dito aqui, muitas das vezes aquilo que são as escalas ditas de funcionamento normal é assegurado por trabalho suplementar. Se assim não fosse, não seria possível. Tem essa estimativa? Não consigo apresentar um número concreto de horas extraordinárias no INEM. O que consigo dizer, e que nos vem relatado de muitos CODUs, é que a partir de março, abril, o trabalho, as 150 horas de trabalho extraordinário previstas na lei esgotam-se. Portanto, é um número, enfim, incomportável para a esmagadora maioria dos trabalhadores, mas não lhe consigo dizer nada mais concreto do que isto. Obrigada, eu creio que já dá uma dimensão num trimestre, esgotando aquilo que é as 150 horas de trabalho extraordinário previstas para o ano, da dimensão da realidade. Eu gostaria de lhe perguntar ainda, se pudesse pormenorizar, porque bem sabemos como a falta de trabalhadores acaba por condicionar toda a atividade do INEM, seja no CODU, seja na operacionalidade dos meios de socorro, mas gostava que pudesse pormenorizar um pouco mais as consequências que tem esta falta de trabalhadores. Um trabalhador do INEM que faça um turno de 7 horas e depois faça a seguir um turno extraordinário, ou que tenha um turno extraordinário no meio de uma escala,
tem uma série de consequências práticas. Primeiro, estamos perante trabalhadores que trabalham sob pressão e têm que ter o intelecto sempre disponível para aquilo com que vão lidar. E isto não se faz com pessoas cansadas, nem com pessoas que não tiveram 11 horas entre cada turno, como muitas vezes acontece por força do abuso do trabalho extraordinário. O trabalho por turnos só por si já tem um conjunto de consequências, quer na saúde mental, quer na saúde física, subejamente relatadas pela literatura internacional, que vão desde a depressão, desregulação metabólica, quebra de ciclos circadianos que provocam consequências para a saúde muito graves, consequências psíquicas também, naturalmente. Se somarmos a isto o stress do trabalho em si, o contacto com um doente na emergência pré-hospitalar é bastante diferente do contacto com um doente em contexto hospitalar. Eu sobre isso estou à vontade para falar, porque tenho experiência, a minha profissão é cardiopneumologista, portanto, de uma urgência hospitalar. Na rua é tudo muito pior. É um trabalho mais violento, mais num contexto bastante diferente. Não ter o descanso adequado já é mau, ou seja, ter turnos desregulados em que não há uma sequência já traz consequências negativas para os trabalhadores e para a sua saúde das mais diversas dimensões. Se somarmos a esta desregulação de turnos, o trabalho extraordinário só piora, só agrava tudo aquilo que já existe, consequências danosas para a saúde física, mental, para relações nas famílias, como será fácil de antever. Portanto, são consequências gravíssimas. Agradeço uma última pergunta que tem a ver com a inoperacionalidade dos meios de emergência pré-hospitalar, aliás, quer nos relatórios do próprio INEM, quer também na auditoria da IGF. Essa é uma das questões que é suscitada. Muitas destas inoperacionalidades, se calhar vou já adiantar a resposta, mas estarão relacionadas também com a falta de trabalhadores. Como é que a Federação tem acompanhado também tudo isto? Nós temos em todas as reuniões que temos tido, quer com todas as poucas reuniões que temos tido com a tutela do Ministério da Saúde nos sucessivos governos e com as diferentes direções do INEM, alertado também para isso, para a degradação das infraestruturas do INEM, dos meios físicos, dos prédios, das casas onde as pessoas estão e onde estão instalados os serviços do INEM, e para os meios operacionais. A degradação do parque automóvel do INEM é uma coisa, em muitos casos, muito preocupante. E eu lembrava que uma ambulância não tem, por exemplo, uma ambulância ou uma VMER, uma viatura médica de emergência e reanimação, não tem que estar só em boas condições, tem que estar em ótimas condições, porque os trabalhadores que vão estar a conduzir aquelas viaturas vão estar a fazê-lo em situação de emergência, não vão, como nós, a cumprir todos os limites de velocidade. Portanto, é suposto que o pneu não esteja careca, que a suspensão esteja a funcionar, é suposto que a ambulância tenha todos os meios disponíveis lá dentro e muitas vezes isso não acontece por desinvestimento, entendemos nós, grosseiro em alguns casos, de quem devia tomar conta disto e não toma. Naturalmente que isto tem consequências. Em relação às estruturas físicas do INEM, nomeadamente os centros onde estão instalados os CODUs, há bastantes queixas dos trabalhadores, quer de questões de insalubridade mais básica, até à falta de salas de pausa com dignidade e que permitam, enfim, adequar o serviço àquilo que são as necessidades dos trabalhadores. Muito obrigada. Vamos então passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputada Carolina Marques, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Coordenador Sebastião Santana, desde já, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu começava por lhe perguntar, antes de passar às perguntas mais concretas relativamente ao INEM e concretamente relativamente à greve de 2024, como é que funciona a Federação em termos de estrutura e de representação? Bem, a Federação é composta por 4 sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, o do Centro, o do Sul e o Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Consulares e de Estrangeiros. Tem uma direção com 30 elementos, oriundos de cada um
desses sindicatos e coordena a ação reivindicativa geral de cada um dos sindicatos. Portanto, o trabalho direto com cada um dos trabalhadores sócios é feito pelos sindicatos. Os sócios da Federação são sindicatos e não trabalhadores. É a Federação que acompanha as negociações gerais com o Governo nestas matérias setoriais, noutras delega na Frente Comum essa responsabilidade, ou mesmo na CGTP, dependendo das matérias e dos setores em causa. Como já disse, tem uma estrutura de 30 dirigentes, tem uma comissão executiva que pode ter até 8 elementos, com a direção de cada um desses sindicatos a incluir esse órgão executivo. Tem uma comissão permanente com 4 elementos, nos quais eu me incluo, mais 3 camaradas que são responsáveis por cada um dos setores. Simplificando, cada ministério tem uma coordenação setorial. Essa coordenação setorial é coordenada a nível central na Federação e depois com elementos de cada um dos sindicatos que acompanham os respectivos setores. Não sei, tentei resumir o mais que consegui. Muito obrigada. Há pouco, creio que foi a senhora deputada Joana Cordeiro, perguntou-lhe mais ou menos quantos trabalhadores do INEM é que a Federação representava. Eu aqui pergunto-lhe, neste universo que é a estrutura da Federação, quantos sócios, mais ou menos, aproximadamente, é que esta Federação representa? Não lhe consigo responder a isso com muita precisão. A Federação tem muitos milhares de sócios na administração pública. No que toca à administração central, será a estrutura mais representativa. Não lhe consigo indicar um número concreto. Muito obrigada. Julga que as reivindicações que estiveram na base das greves de 2024, nomeadamente a carreira, a valorização salarial e condições de trabalho, surgiram apenas em 2024 ou já vinham sendo apresentadas em anos anteriores? Já vinham sendo apresentadas em anos anteriores. Entre 2019 e 2023, que diligências formais é que a Federação realizou junto do Governo, ou eventualmente do INEM, para alertar para esses problemas? Senhora Deputada, eu não tenho aqui a lista de ofícios que foram enviados quer para o INEM, quer para o Ministério da Saúde, mas terão sido bastantes as solicitações de reunião e em todas as reuniões, sempre que houve contacto direto, tanto com a estrutura do INEM como com o Ministério da Saúde, essa questão terá sido colocada seguramente. Então, considera que nessa altura já existia uma falta estrutural, principalmente de recursos humanos, no INEM? A falta estrutural de recursos humanos no INEM não nasceu no final do ano passado. Agravou-se, tem-se agravado sempre que não há resposta a ela. Muito obrigada. Em audiência desta comissão, o Dr. Rui Lázaro afirmou que não existem serviços mínimos nas horas extraordinárias. Concorda com esta afirmação? Acho que é muito simplista analisar isto assim e com o devido respeito para a pergunta que me faz. Como já referi, os serviços mínimos não têm a ver com a natureza do trabalho diretamente. Tem a ver, aliás, não tem a ver com a forma como o trabalho é prestado. Tem a ver com a natureza do serviço. Se o serviço é um serviço social impertrível, se é uma necessidade social impertrível, terá que ter serviços mínimos, independentemente da forma como o trabalho é prestado. É a opinião que a Federação tem tido e mantém. Muito obrigada. Acha justo que na emergência médica possa existir serviços mínimos que não comportem 100% dos trabalhadores? O INEM trabalhou em todas as greves que a Federação fez, no CODU, com 80% dos trabalhadores disponíveis para trabalhar. Eu recordo que isto será... Não temos qualquer outra comparação a nível de número de definição de serviços mínimos e o número tem sido suficiente. Portanto, numa resposta mais sucinta, sim, entendo que deve haver o cumprimento de serviços mínimos e não entendo que deva ser 100%, porque isso limita naturalmente o exercício do direito à greve. Muito obrigada. Focando aqui na greve de 2024, de que forma é que a Federação acompanhou as greves que ocorreram no INEM entre outubro e novembro de 2024? A Federação não acompanha greves que não são promovidas pela nossa estrutura sindical. No momento da convocação da greve, então a Federação não tinha consciência do impacto que esta greve ia ter no funcionamento da emergência pré-hospitalar?
Os avisos prévios que a Federação emite dizem respeito às reivindicações definidas na Federação e estão sujeitas, no caso do INEM, ao estabelecimento dos serviços mínimos que temos acordados. Portanto, o impacto que esperávamos era esse, era que no limite houvesse 80% dos trabalhadores a apresentar-se ao serviço, 20% no caso do CODU poderiam não o fazer. E o impacto que estávamos a esperar era esse, naturalmente, e não outro, porque só nos podemos responsabilizar pelos avisos prévios que emitimos. Muito obrigada. A greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias coincidiu com a paralisação da administração pública. No seu entender, esta foi uma mera coincidência? Senhora Deputada, não consigo tecer consideração nenhuma sobre isso. Não tenho qualquer relação com as outras estruturas sindicais que agendaram a greve para além desta que a Federação emitiu. Não faço ideia se houve alguma intenção ou não. Teve reportes dos efeitos destas coincidências das greves no funcionamento de socorro pré-hospitalar e, se sim, que diligências tomou junto dos responsáveis, se é que as tomou? Não tivemos, à data da greve, qualquer indicação, nem denúncia, nem relato, não nos chegou rigorosamente nada sobre dificuldades de acesso no âmbito ou de funcionamento sequer do CODU. Sabendo que o direito à greve é um direito constitucional, no caso dos serviços críticos, como a emergência médica, como é que entende que deve ser conciliado esse direito com a necessidade de garantir a continuidade do socorro? Da mesma forma que nós definimos, aliás, exatamente da forma que nós definimos os serviços mínimos nos avisos prévios que emitimos, que é dizer que para satisfazer as necessidades sociais imperteríveis devem estar ao serviço, e vou-lhe dar um outro exemplo no âmbito da saúde, nos hospitais, devem estar escalados o número de trabalhadores que estão ao serviço num domingo à noite em tempo de férias. A justificação que temos para isto é simples, é que se num qualquer domingo à noite em que haja trabalhadores em férias no serviço, há um número adequado para satisfazer as necessidades dos utentes que lá estão, nomeadamente num serviço de urgência, isso é o número de meios humanos adequado para satisfazer as necessidades sociais imperteríveis num dia de exceção, como é o dia da greve. Sabemos que a greve tende a produzir efeitos quando provoca uma perturbação no funcionamento de um serviço, por exemplo, quando há uma greve de transportes nos transportes, numa greve de professores nas escolas, e pergunto-lhe neste sentido, e no caso da emergência médica especificamente, qual que considera que deve ser o limite ou o tipo de impacto aceitável desta perturbação? O objetivo das greves não é causar impacto junto da população, é os trabalhadores manifestarem o seu descontentamento com uma situação que existe ou exigir um processo negocial qualquer. O impacto que estamos à espera que aconteça, naturalmente que há limitações naquilo que será o normal funcionamento dos serviços. No caso da emergência médica e dos socorros imediatos, o que definimos no acordo é que, em termos de ambulâncias, motas, helicópteros, não deve haver alteração para um dia normal de trabalho. Em relação ao CODU, tem que lá estar 80% dos trabalhadores, ou seja, o impacto prático que isto tem na vida de quem deve falar com o CODU não deve ser nenhum, naturalmente, nesse caso concreto. Então não estabelece nenhum tipo de limite? O limite, bem, não seria aceitável eu dizer aqui que acho que as pessoas podem esperar mais tempo ao telefone quando ligam para o INEM. Naturalmente que o objetivo da greve não é esse, e é por isso mesmo que estabelecemos os 80% como serviço mínimo, como número de trabalhadores para cumprir os serviços mínimos. Muito obrigada. Consegue situar desde que ano se agudizaram os problemas profissionais do INEM? Não, como respondi há pouco a outra senhora deputada, creio que a deputada Paula Santos, não consigo identificar um momento exato em que se tenha agravado. É uma situação que se arrasta sem solução há demasiado tempo. Concorda que a situação da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar está hoje melhor? Do ponto de vista global, aquilo que nos tem vindo por parte dos trabalhadores é que não. Houve uma valorização salarial, é um facto, ainda muito longe daquilo que é a necessidade de repor a perda de poder de compra que aconteceu com estes trabalhadores, que vem dar muito a esta parte, e, portanto, aquilo que continuamos a exigir
é o reforço das condições salariais, entre outras, destes trabalhadores. Em março de 2025, a Federação emitiu um comunicado onde refere, e não vou citá-lo todo, mas diz que incidiu o processo negocial entre o Governo e a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que incidiu sobre os aspectos remuneratórios e a estrutura de carreira do STEF, teve resultados para os trabalhadores no reconhecimento das suas funções e na sua valorização salarial. No título, inclusive, diz, finalmente, a valorização salarial e o reconhecimento das funções exercidas. Confirma que houve melhorias concretas após estas negociações? Tanto que houve que fizemos um comunicado sobre isso. Na pergunta anterior, perguntou-me se eu achava que era suficiente. Acho que não. Houve, objetivamente, melhorias. Eu comecei a resposta a dizer isso mesmo. A questão é se está resolvido o problema ou não. Entendemos que não está, que é preciso ir mais longe. Nunca é demais frisar. Noutra questão, considera que essas medidas representaram um avanço face à situação existente até 2023? Terá sido um avanço insuficiente, mas sim, um avanço. Na sua perspectiva, a greve de 2024 foi um episódio isolado ou um culminar de um processo de desgaste acumulado ao longo de vários anos? Com o devido respeito, Sra. Deputada, terá que perguntar isso à estrutura que marcou essa greve. A marcação da greve nossa em dezembro resultou de um acumular de situações e não de um caso concreto, pontual. Em relação à greve que julgo estar-se a referir, de outubro, novembro, não vou tecer considerações sobre isso. Muito obrigada. Não tenho mais questões. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Chega, a deputada Patrícia Nascimento. 4 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Dr. Sebastião Santana e vou citar aqui umas palavras. Abrimos a porta à entrada de abutres e de uma ideologia que, muito de longe de poder dar resposta objetiva a qualquer problema. O crescimento da extrema-direita em Portugal e na Europa, e depois acaba por concretizar, dizendo que vão revelar muito rapidamente aquilo que vem, e aquilo que vem é muito longe de ser a melhoria das condições de vida e de trabalho do país. Sabe quem é que preferiu estas declarações? Não sei, mas podia ter sido eu, mas não tenho a certeza se fui. Muito bem, foi efetivamente o Dr. Sebastião Santana. E que eu gostaria então que me explicasse o que é que foi feito pelos governos neste momento de PS e PSD, até ao momento, para conseguir a melhoria das condições dos trabalhadores que representa. Muito pouco. Muito pouco tem sido feito pelos governos do PS e do PSD ao longo dos anos, e é isso que tem levado a um contínuo descontentamento dos trabalhadores, e entre eles os da administração pública, que são os que estou aqui hoje a representar. Então, tem estado a par das medidas que o Chega tem apresentado, nomeadamente no âmbito da saúde e, deste caso, no INEM, para a valorização dos profissionais de saúde, das carreiras, de profissão de desgaste rápido, que já aqui há bocado preferiu essa necessidade. O que nós entendemos, eu não desliguei isto, o que nós entendemos é que, sendo naturalmente de louvar todas as iniciativas que visem a valorização dos trabalhadores das mais diversas áreas, o espaço para que isso aconteça, para essa valorização salarial ou profissional ou da mais diversa ordem, devem ser as estruturas representativas dos trabalhadores, porque a lei obriga a uma negociação sempre que há alterações de condições de trabalho e, naturalmente, que a sua valorização, do nosso ponto de vista, deve ser pautada por processos negociais diretos entre as estruturas representativas dos trabalhadores e as tutelas mais diversas e os mais diversos governos. Muito bem, mas preferindo que efetivamente não viríamos dar condições longe da melhoria das condições de vida dos portugueses, achei que não acompanhasse as medidas que o Chega propõe neste Parlamento. Gostaria de citar ainda aqui outra frase, que é: por causa de uma greve do INEM, ouvimos todos dizer que foi posto em causa a segurança dos cuidados pré-hospitalares, como se todos os dias, não é só nos dias de greve, é todos os dias do ano, não houvesse escalada de trabalhadores extraordinários para assegurar aquilo que são os cuidados pré-hospitalares. Vir culpar a greve é uma excelente desculpa para quem se quer desresponsabilizar. Sabe também quem é que preferiu estas declarações? Essa lembro-me bem, está no meu Facebook. Tenho que ter mais cuidado com aquilo. Sim. E quem é que se quer desresponsabilizar destas culpas? Os sucessivos governos que têm governado Portugal de há uns anos a esta parte e quem lhes tem dado apoio para as mais diversas iniciativas.
se calhar os verdadeiros abutres, não é? De que forma é que acha que estes sucessivos governos se deveriam responsabilizar? Bem, eu tenho tempo à vontade, não é? É difícil responder a essa pergunta de uma forma sintética e muito direta. Agora, há coisas que são evidentes. Perante um quadro de desvalorização dos trabalhadores no seu cômputo geral, trabalhadores do setor privado e do setor público, mas sendo os governos responsáveis pelos trabalhadores da administração pública, é estranho ouvir sucessivamente declarações dos diversos governos e as reuniões com os novos executivos começam sempre da mesma maneira, que é que vamos valorizar muito o trabalho público, vamos valorizar muito os serviços públicos e depois, no concreto, as medidas tardam ou não chegam. Nós entendemos, e a Frente Comum tem entregue ao longo dos anos um documento que se chama Proposta Reivindicativa Comum a todos os sucessivos governos, e o que achamos é que a resposta a essas reivindicações dos trabalhadores pode ajudar a valorizar muito os serviços públicos, porque quer se goste, quer não se goste, são mesmo os trabalhadores da administração pública que resolvem uma grande parte dos problemas do país, desde a água que nos chega à torneira, ao lixo que nos sai da porta, à cirurgia que precisamos de fazer. Tendo em conta que isto é uma comissão parlamentar de inquérito e é suposto chegarmos a alguma conclusão, eu gostaria que concretizasse nomes. Estamos a falar de que nomes de que ministros? Marta Temido, Manuel Pissarro, Ana Paula Martins? Estamos a falar de políticas muito mais do que nomes. Não lhe consigo identificar um nome, ou 2, ou 3, ou 10. Estamos a falar de políticas portanto, sendo os governos, de acordo com a Constituição, únicos e solidários, sinto-me mais ou menos à vontade para dizer que a responsabilidade será partilhada por todos. Mas falou em reuniões com ministros diretamente, quando foi essas negociações, portanto, que ministros eram esses? Sra. Deputada, eu reúno com ministros desde que sou coordenador da Frente Comum, e não no âmbito da saúde. Como expliquei no início, na área da saúde temos camaradas que acompanham diretamente esse setor. Eu estou aqui como coordenador da Federação, porque fui para isso chamado. Os governos com que eu tenho reunido, regra geral, reúno com o Ministro das Finanças ou com os secretários de Estado da Administração Pública, a Ministra da Administração Pública quando havia. Nesta CPI também iremos receber os ministros das Finanças. Também terão alguma responsabilidade política? Seguramente que sim. Nestas declarações que preferiu há bocado e que eu citei, fala também da segurança dos doentes e porquê que diz que todos os dias está em causa a segurança dos doentes e que nada tem a ver com a greve? Porque quando se metem trabalhadores a fazer trabalho extraordinário de forma sistemática e recorrente, é preciso estar à espera, e nós temos tido sorte, acho eu, alguma, pelo menos, em não acontecer nada de espetacular. Estamos a falar de trabalhadores que sistematicamente fazem trabalho extraordinário. Estamos a falar de um Instituto Nacional, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, que recorre a trabalho extraordinário para o exercício normal das funções, e se houver mesmo uma situação extraordinária, não sei onde é que se vai buscar mais gente, não há, objetivamente, formados, como já referi há pouco, por falta de abertura de concursos e pelas sucessivas políticas. Portanto, o risco existe, e eu acho que entendemos todos que o risco existe e as causas têm muito a ver com a falta de trabalhadores, no caso concreto, no INEM. E de que forma é que a vossa federação, representando todos os funcionários, como acabou de dizer, abrangendo todas as classes profissionais do INEM, como é que a vossa federação pode proteger, ou que medidas é que tomou para proteger os profissionais do INEM, de forma a não estarem em risco, como acabou de preferir? A Federação não define políticas, nós já tínhamos isto resolvido há muito tempo, entendemos nós. O que a Federação tem feito, sistematicamente e de forma reiterada e veemente, é exigir aos diferentes executivos, quer do INEM, quer do Ministério, o reforço de pessoal e de meios. No caso concreto do INEM, porque fazemos-lo não só para o INEM, mas para todos os serviços, no caso concreto da área da saúde. A vossa federação foi informada de qualquer iniciativa por parte da tutela ou do INEM para tentar alargar ou autorizar o trabalho suplementar além do limite legal que estabelece, ou que é estabelecido nos contratos de trabalho em funções públicas?
Senhora Deputada, não sei se entendi bem a pergunta. Importa-se de reformular? Ou seja, a Federação foi informada de qualquer tentativa do INEM ou da tutela para tentar alargar as horas extra que são estabelecidas nos contratos de trabalho em função pública? Não temos informação nenhuma concreta sobre isso, não nos chegou nada. Existe um despacho da Sra. Ministra da Saúde o ano passado, 2025, o Decreto-Lei número 60 de 2025, de 2 de abril, em que este despacho, que é o que estabelece, o de 2016, estabelece a carreira do STEP, e ela faz uma redação deste decreto de lei, onde aumenta as horas extra para todas as classes profissionais e não apenas para o STEP. Tem conhecimento desta situação dentro do INEM? Houve alguém que lhe tenha reportado à Federação? Como já referi há pouco, as horas extraordinárias no INEM são uma coisa recorrente e a sua ultrapassagem, ou seja, aquilo que nós temos definido no acordo são 150 horas anuais, acontece a miúdo, mas dessa questão concreta não tinha conhecimento. Portanto, não tem tido reporte por parte de nenhum trabalhador do INEM que tenha sido extrapolado este decreto-lei. Como lhe disse, a Federação não recebe testemunho e sempre fazendo esta salvaguarda. Portanto, os trabalhadores não se dirigem diretamente à Federação, dirigem-se aos seus sindicatos. Aquilo que tem vindo, muitas vezes, trazido pelos sindicatos à Federação, é que o INEM ultrapassa os limites legais de trabalho extraordinário. Não sei se estamos a falar dos mesmos limites ou de outros, mas que são ultrapassados limites são. A Federação tem tido conhecimento de casos dentro do INEM de fraude ou de corrupção? Não. O presidente do INEM afirmou que a postura durante a greve foi ética e deontologicamente gravíssima. Na leitura da Federação, a que factos é que o presidente do INEM, em concreto, se referia? Da postura de quem? Era a primeira coisa que tínhamos que perguntar ao presidente do INEM. Da parte da Federação, a postura que houve foi perfeitamente institucional na greve que marcámos para dia 6 de dezembro. Em relação às outras, não houve sequer espaço para ser desadequado. Pós-greve, houve alguma alteração de postura, digamos assim, por parte da tutela ou do INEM? Não. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Deputado Carlos Pereira, a 4 minutos também. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Coordenador da Federação. Eu vou fazer um conjunto de perguntas, tentando seguir aqui um guião, no sentido de tentar voltar àquilo que é o objeto desta comissão e tentar compreender aquilo que é o fato extraordinário de, numa altura de greve, ter ocorrido tantas mortes. Algumas delas podem parecer repetidas, mas eu pedia que tivesse tolerância com isso. Portanto, sabe que existiram sindicatos que apresentaram prévios de greve em outubro e novembro, com certeza, e que, portanto, essas greves eram objetivamente do conhecimento da tutela e também do INEM. Não tendo qualquer responsabilidade com a emissão desses avisos prévios de greve e, portanto, com a forma como eles chegam às instituições, creio que sim. Creio que sim, que as tutelas saberiam da existência desses avisos prévios, mas, como disse, é uma suposição. Também sabe, da sua experiência, com certeza, já está há 6 anos no sindicato, que já aconteceram no passado greves gerais de função pública que coincidiram com determinadas formas de luta do INEM, como a greve às horas extraordinárias? Que me recordo, honestamente, não. Não me recordo de terem havido, é possível que tenham havido, mas não me recordo. Não se lembra de haver greves que coincidiram com horas extraordinárias do INEM? Não foi isso que eu percebi da pergunta do Sr. Deputado. Eu presumi que o Sr. Deputado estivesse a perguntar, percebi que o Sr. Deputado estava a perguntar se eu tinha conhecimento de greves gerais concomitantes com greves ao trabalho extraordinário. Não foi isso que perguntou? Foi. Isso não sei, tirando este caso concreto. Agora, greves da administração pública em contexto em que estava a ser prestado trabalho extraordinário no INEM, sim.
Antes destas greves de outubro de 24 e também de novembro, a Federação a que pertence e o Sr. Coordenador tinha conhecimento que o INEM já enfrentava carências de pessoal, como foi aqui referido, dificuldades de escala, dependência estrutural do trabalho extraordinário. Isso era uma matéria que já existia antes. Sim, era uma matéria que tínhamos vindo, aliás, a denunciar há bastante tempo. E essas fragilidades eram, obviamente, do conhecimento das tutelas antes da greve de outubro e novembro de 24. Seriam, seguramente, até pelas posições que a Federação tinha tomado junto das tutelas, tanto do INEM, pela tutela e junto dos conselhos diretivos do INEM, sim. Incluindo este governo que está em funções, claro. Naturalmente, sim. Também já foi colocada a necessidade a este governo de reforçar os meios humanos do INEM. Muito obrigado. Na sua experiência de sindicatos, da Federação, houve alguma greve anterior no setor da saúde ou no INEM que coincidiu com um número tão elevado de mortes? Que eu tenha conhecimento, não, mas também não tenho conhecimento que se tenha medido isso, não é? Mas, pelo menos a chegar a público, não tenho memória de ter acontecido. Obrigado. Lembra-se de alguma vez ter havido, enfim, ter originado inquéritos através da IGAS associado ao funcionamento do INEM na sequência de eventos desta natureza? Sr. Deputado Carlos Pereira, não conheço. Considera que, por exemplo, é possível, enfim, a simples existência de greves explicar esta gravidade e esta situação que ocorreu? De maneira nenhuma. Acho até, como já aqui foi lembrado hoje, que fazer a relação entre um dia de greve e uma consequência desta ordem de natureza é abusivo. O INEM todos os dias trabalha com trabalho extraordinário, todos os dias tem falta de pessoal e isto acontece em muitos serviços da administração pública, também na área da saúde, noutras áreas que não o INEM. Fazer uma relação causa e efeito entre uma greve e enfim, esta situação parece-me abusivo, na minha opinião. Portanto, sabemos que houve 2 pré-avisos formais de greve, e conhecimento das fragilidades e havia conhecimento das fragilidades do sistema, portanto era previsível, no seu entendimento, que houvesse uma pressão acrescida sobre o INEM. A pressão acrescida sobre o INEM não acredito que haja se cumprir aquilo que é os mínimos estabelecidos no nosso acordo. Ou seja, com certeza que haverá, se nós tivermos lá 8 trabalhadores em vez de 10, aqueles 8 eventualmente terão que dar mais respostas do que dariam se fossem 10. No entanto, uma coisa abusiva que impeça o funcionamento, não. Caso contrário, seríamos os primeiros a dizer que estes mínimos por nós atribuídos não eram suficientes. Mas sabemos que havia a coincidência de 2 greves, as greves às horas extraordinárias e as greves gerais. Enfim, na sequência disto, tive conhecimento de alguma avaliação formal da tutela sobre o risco que era resultado da acumulação destas greves? Senhor Deputado, tentando responder à sua questão, podiam haver 20 avisos prévios de greve. Cada trabalhador ou faz greve ou não faz. Portanto, o número de avisos prévios de greve emitidos para o mesmo dia não tem uma relação direta com o número de trabalhadores em greve. Portanto, não sei se estou a ajudar a... Não era isso que eu estava a querer saber. O que quer saber é, tendo em conta a circunstância de nós estarmos perante um cenário de greves acumuladas, greves horas extraordinárias e greves gerais que estavam a ser apresentadas. Portanto, a questão é, este era um risco acumulado, isso era um risco sistémico maior, se a tutela, o INEM, contactou para encontrar um plano de contingência mais robusto, digamos assim. Não houve contacto nenhum. Portanto, não foi solicitado ao sindicato nenhum contributo para medidas preventivas na sequência destas matérias? Não.
A única comunicação que houve, e eu estou-me a cingir, como compreenderão, à greve que é da responsabilidade da Federação. À outra não faço ideia que comunicação é que terá havido entre o sindicato que a convocou e o Ministério. Em relação à greve dia 6 de dezembro de 2024, a Federação oficiou o INEM quando percebeu que estavam a tentar escalar 100% dos trabalhadores do CODU em vez dos 80% que estão estabelecidos no acordo. Tivemos resposta a esse ofício e foi o único contacto que houve no âmbito desta greve. Perdão. Com a tutela não houve contacto nenhum. Obrigado. Portanto, também sabemos que não foram fixados os serviços mínimos para as greves que tiveram os pré-avisos que referi. A sua federação, por exemplo, chegou a ser informada ou soube, de alguma maneira, a razão pela qual não foram fixados os serviços mínimos? Sr. Deputado, em relação à outra greve, como já disse, e vou repetir todas as vezes que a questão for colocada com o devido respeito, em relação à outra greve não faço ideia. Em relação à greve convocada pela Federação da Função Pública, não era preciso estabelecer nenhuma negociação de serviços mínimos, porque eles estão definidos num acordo coletivo de trabalho que está em vigor. Portanto, isto sobrepõe-se à lei geral, no caso concreto. Portanto, não há necessidade do formalismo de ir negociar serviços mínimos, porque esse trabalho já foi feito quando da negociação do acordo. Pois, mas a verdade é que não houve serviços mínimos. Tem alguma explicação para o efeito? Os serviços mínimos, estando indicados num aviso prévio de greve, os meios para o cumprir e havendo discordância de uma das partes, no caso concreto, se o INEM discorda, tem que os contestar. Tem que promover as diligências necessárias para um processo de conciliação de serviços mínimos. Fim desse processo, vamos imaginar que corre tudo mal para a estrutura sindical e há uma decisão do Tribunal Arbitral que diz que os serviços mínimos são 100%. Cabe, num primeiro momento, aos sindicatos indicar os trabalhadores para cumprir esses serviços mínimos e, num segundo e último, caso este não aconteça, e deixe-me dizer-lhe muito honestamente, nunca acontece, cabe às entidades empregadoras, que são quem tem diretamente as escalas de trabalho em mãos, definir quem são os trabalhadores para fazer os serviços mínimos naquele dia concreto do caso da greve. Se isso não aconteceu, a responsabilidade naturalmente é da entidade empregadora que não indicou o trabalhador A, B, C ou D para fazer o cumprimento dos serviços mínimos. Nós ouvimos aqui um ex-presidente do INEM, que agora é coordenador do Gabinete de Regulação e Transporte de Doentes, que disse que a direção do INEM não fazia a mínima ideia do que fazer, não sabia gerir greves, não fazia ideia como implementar serviços mínimos. Queria que comentasse. A impreparação de quadros superiores na administração pública existe. E acho que é o único comentário que posso dizer sobre isto. Bom, na sequência deste contexto, e para terminar, e sabendo que houve greve, houve pré-aviso de greve, as circunstâncias do INEM não se alteraram nessa altura, ou seja, havia obviamente degradação de serviço, havia degradação de investimento, havia falta de pessoal, havia necessidade de horas extraordinárias, tudo isso não era nada de novo, eu termino já, não era nada de novo, portanto era normal, era o habitual. E, portanto, podemos concluir que a única coisa nova que existiu não foi naturalmente a existência de greves ou estas matérias que acabei de referir, mas a incapacidade de antecipar aquilo que estava para vir, seja pela tutela, seja pelo INEM. Resultou de um conjunto de circunstâncias, do agravar da não resposta aos problemas que já existiam. Se o INEM tivesse um número de trabalhadores adequado, nada disto teria sequer sido alvo de uma comissão de inquérito, seguramente não haveria problemas, e que culminou, como não discordo do que o Sr. Deputado diz, com a somar a isto alguma inabilidade na gestão do problema concreto e até da forma
não é muito comum nós encontrarmos alguém que saiba como é que se emite um aviso prévio de greve, como é que se definem serviços mínimos. Mesmo na área da administração pública, isso é um problema que devia ser visto naturalmente e que poderá ter tido impacto aqui, sem querer fazer nenhum julgamento do trabalho direto de quem devia ter tido em atenção a necessidade de identificar os trabalhadores que deviam ser chamados naquele dia. Terá sido mais um problema a somar aos outros todos. Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Tenho aqui apenas uma inscrição da Paula Santos. Da deputada Paula Santos. Pergunto se mais alguns... Patrícia Nascimento, Carolina Marques, Paulo Moacho, todos, não é? A Iniciativa Liberal não? Então, só temos 5 inscrições. Vou dar início. Inicia o deputado Paulo Moacho. Relembrar que é resposta conjunta, portanto, peço aos senhores deputados para colocarem as questões de forma pausada e ao senhor depoente que possa tomar as devidas notas. Agora sim, senhor deputado Paulo Moacho, faça favor, 2 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Tinha uma questão muito breve para lhe colocar, que prende-se precisamente com toda a discussão pública que tem existido sobre a refundação do INEM. É uma expressão que entrou no nosso cotidiano, a Sra. Ministra utiliza sem nunca concretizar o que é que isso significa efetivamente. Há muitas outras pessoas que já começaram a utilizar essa expressão sem nunca, pelo menos eu até hoje ainda não percebi o que é que isso significa concretamente, mas gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre essa matéria e se, enquanto também representante sindical, se já teve algum tipo de contacto, de envolvimento. Certamente que o Ministério, se vai fazer uma grande refundação de um instituto como o INEM, certamente que tentará envolver o maior número possível de pessoas e, portanto, perguntar-lhe o que é que entende que deve ser, primeiro, se o INEM precisa de uma refundação e o que é que entende que o INEM precisa para cumprir a sua missão de serviço público. Obrigado. Muito obrigada. Vamos então agora passar a palavra à deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. A questão que queria reformular tinha exatamente a ver com o futuro do INEM, ou com as alterações que aí estão, pelo menos em cima da mesa. A primeira questão que eu gostaria de perguntar era, a Sra. Ministra tem vindo a referir que é preciso uma refundação do INEM, são palavras da própria. Eu gostaria de perguntar se o Governo alguma vez discutiu com a Federação aquilo que são as suas perspectivas e opções para o INEM. Foi também foi criada uma comissão técnica independente sobre a reforma do INEM, que produziu um relatório. Gostaria de perguntar se a Federação, enquanto estrutura representativa dos trabalhadores, também foi ouvida no âmbito deste processo, ou se foi solicitada a opinião. E a última questão é, tendo em conta o conhecimento que também já existe relativamente a alguns dos aspectos que constam nesse relatório, qual é que é a opinião da Federação? Há um aspecto que tem vindo a ser colocado no plano público, o INEM se deve ser uma entidade, uma espécie de regulador, ou se deve também ser prestador. Aquilo que eu gostaria de perguntar era as reflexões que a Federação também tem relativamente àquilo que deve ser, de facto, o INEM enquanto entidade pública para a prestação de socorro às populações. Muito obrigada. Vamos então agora passar à deputada do PSD, Carolina Marques, 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho aqui 2 questões que acabam por se complementar. A primeira é perceber que quando há uma greve hospitalar, o que está incluído nos serviços mínimos a 100%. E numa segunda questão, urgência médica também não estou. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agora vou passar ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputada Patrícia Nascimento, faça favor, 2 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Eu volto a relembrar que estamos numa Comissão Parlamentar de Inquérito e nós precisamos, efetivamente, de chegar a algumas conclusões e, portanto, vamos ter o testemunho de alguns ministros das Finanças e eu precisava também que concluísse com nomes para conseguirmos chegar a conclusões. Estamos a falar de quem? Miranda Sarmento, Medina, Dr. Leão, de quem é que nós estamos a falar em relação a ministros de Finanças? E, como preferiu, os seus camaradas reuniram-se com a Ministra da Saúde. Também gostaria de saber quem é a Ministra da Saúde, em concreto, o nome com que os seus camaradas se reuniram. Como é que avalia, em retrospectiva, o impacto que a ausência de serviços mínimos teve no funcionamento do CODU quando a greve, se foram colocadas ou não vidas em causa? E como é que conciliaria a Federação o direito constitucional à greve com a necessidade de assegurar a proteção da vida humana em serviços tão essenciais como a emergência médica? E, à luz das conclusões também já conhecidas das investigações da IGAS, presumindo que tem conhecimento das mesmas, não é? Considera que existem riscos dentro do INEM que poderiam ter sido mitigados a quando esta greve? Muito obrigada. Muito obrigada. Deputado Carlos Pereira, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a minha questão é basicamente para ouvir um comentário seu sobre o seguinte. Até as greves que geraram este acontecimento extraordinário de 12 mortes, nós não conhecíamos deste Governo nenhuma iniciativa em relação ao INEM. Enfim, conhecíamos que havia mudanças sucessivas da sua liderança, que é desde logo um fator de grande instabilidade para a própria gestão. Soubemos que, por exemplo, nem naquele plano, famigerado plano de emergência para a saúde, o INEM fez parte, ou foi convidado a dar contributos. Enfim, parecia-nos lógico, tendo em conta a importância e a centralidade que o INEM tem nestas matérias, e, portanto, o Governo nada falava, ou dizia, ou atuava sobre esta matéria. Depois das greves que geraram as mortes, conforme eu disse, ouvimos um conjunto de medidas que iriam ser implementadas. Falou-se em novo modelo de triagem, anúncios de novas ambulâncias, curiosamente aquelas que já tinham sido decididas pelos governos anteriores, umas reformas de lei orgânica e por aí fora. Tudo isto parece ser correr atrás do prejuízo, portanto, ou seja, não houve da parte deste Governo, até a existência destas circunstâncias extraordinárias que geraram mortes, não houve da parte deste Governo nenhuma atenção particular em relação àquilo que eram as dificuldades que o INEM passava. É basicamente este o comentário que gostaria de ter. Muito obrigada. Então, agora para uma resposta conjunta tem a palavra o Dr. Sebastião Santana. Faça favor. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Vou tentar responder a todas. Sobre a refundação do INEM e que opinião temos sobre o INEM, sobre este processo de refundação. O INEM não precisa de nenhuma refundação, entendemos nós. Que o problema não está nas fundações do INEM. O problema está na dificuldade que tem em fazer a sua missão. E para isso não é preciso refundar coisa nenhuma, é preciso reforçar os meios que o INEM tem, é preciso dotá-lo dos meios humanos e materiais necessários para o exercício da sua função. Entendemos que entrará na esfera do discurso político a questão da refundação do INEM, como se refundar o INEM viesse resolver estes problemas. Pode-se refundar o INEM 50 vezes. Se mantivermos o INEM com falta de pessoal, com trabalhadores com carreiras desvalorizadas e sem meios, os problemas vão se manter, só se vão multiplicar pelo número de refundações que houver. O que é que o INEM precisa? O que é que faz falta ao INEM? É precisamente isto que eu acabei de dizer, que passa muito pela valorização de quem lá trabalha. Se nós estamos a exigir um esforço extraordinário em relação a um trabalho comum, por assim dizer, a um conjunto de trabalhadores, é natural que eles tenham uma carreira especial, é por isso que esta existe. Mas a carreira não pode ser especial só no papel, tem que ser especial na prática. As pessoas têm que ter uma valorização salarial, condições de acesso à reforma e aposentação diferentes.
E toda essa valorização concorrerá seguramente para a melhoria também do serviço do INEM. Sobre se a Federação foi ou não ouvida no âmbito dos inquéritos, não foi. Tanto quanto tenha conhecimento, não me chegou. Admito que possa ter passado num setor que não está diretamente sobre a minha observação diária, mas que estou em crer que não, ter-me-iam informado disso seguramente. Portanto, a resposta é não fomos ouvidos nesse processo. Sobre a natureza pública ou não do INEM, e se temos preocupações com isto. Temos, na reunião que existiu com a direção do INEM no dia 28 de fevereiro, foi-nos relatado que haveria, por parte do Governo, a intenção de uma alteração à lei orgânica do INEM. Se esta alteração à lei orgânica significar que passa a poder ser possível, por exemplo, a contratação com contrato individual de trabalho em vez de contrato de trabalho em funções públicas, a história e a vida têm demonstrado que isto ajuda a desmantelar serviços públicos, logo no início desmantelando mapas de pessoal e criando condições para uma saída muito mais fácil destes trabalhadores e pondo em causa os próprios postos de trabalho. Entendemos naturalmente que uma instituição com a natureza do INEM, de emergência médica, tem que ser assegurada pelo Estado, não pode ser assegurada, não pode ser delegada em privado nenhum. Aliás, há péssimas experiências com isto em diversos setores. Esta última tempestade mostrou isso mesmo. O que é que acontece quando se externalizam coisas fundamentais, como sistemas de comunicação, sistemas de rede e energia, e, portanto, a Federação tem sido sempre da opinião que este tipo de tarefas do Estado devem ser assumidas pelo Estado e não delegadas em terceiros. Foi-me aqui perguntado sobre a questão das greves hospitalares e o que é que está assegurado durante uma greve hospitalar. Creio que terá sido a sua deputada Carolina Marques. Estão assegurados todos os serviços que, não sendo realizados, podem pôr em causa a vida do doente. Vou-lhe dar exemplos concretos para esclarecer. Serviços de urgência, blocos de urgência e emergência, cirurgias oncológicas de grau 3 e 4, punções foliculares, tratamentos inadiáveis de antibioterapia, quimioterapia, hemodiálise e outros. Portanto, tudo aquilo que possa pôr em causa a vida do doente, se não for realizado, faz parte daquilo que nós definimos como serviços mínimos. Naturalmente que na emergência médica há serviços mínimos, é por isso que o nosso acordo define que devem ser 80% e, obviamente, que deve haver serviços mínimos na emergência médica, como há nos outros níveis de cuidados, no caso concreto, nos cuidados hospitalares. Quanto à resposta sobre quais são os ministros em causa, teriam que me deixar ir ao Google ver o nome de todos desde há 6 anos a esta parte, porque é disto que se trata. São esses ministros todos e não vou particularizar nenhum porque não tenho motivos mesmo para isso. A ausência de respostas tem sido igual ao longo dos anos, portanto não vejo como destacar um ao outro de uma maneira mais negativa. Como conciliar o direito à greve com os serviços mínimos? É simples, é fazer-se aquilo que se faz há décadas em Portugal com as greves. E que nunca, eu reforço e sublinho isto, nunca causaram qualquer morte a ninguém em lado nenhum. Até porque a relação direta entre mortes e greve não está estabelecida de uma maneira... Pronto, estará... Tentando não entrar em diálogo, naturalmente, tanto quanto se conhece, o direito à greve não mata. O que pode matar é alguma incongruência, alguma incompetência que extravasa completamente aquilo que são os limites legais do direito à greve, e esses estão bem estabelecidos, e a história de greves promovidas por esta Federação e seus sindicatos é prova disso. Em relação ao relatório do IGAS, nós não participámos naturalmente neste relatório. Entendemos que é um excelente instrumento não para a refundação do INEM,
mas para pegar naquilo que são os problemas aqui identificados e começar a resolvê-los um a um. É uma boa work list, permitam-me o estrangeirismo, para ir fazendo sinaizinhos naquilo que é preciso resolver. São identificados muitos dos problemas que eu hoje tive a oportunidade de relatar aos senhores deputados. O IGAS também os encontrou e, portanto, entendemos que é um bom instrumento para dar resposta aos problemas. Sobre a atitude que também me foi pedido aqui para tecer alguma consideração sobre o facto de, aparentemente, o Governo ter vindo falar só depois da realização das greves, eu acho que a questão central, e para nós é que tem sido sempre central, é que resposta é que se dá ou não se dá aos problemas. É por isso que não fulanizamos questões, que não atacamos diretamente uma pessoa ou outra, atacamos políticas e combatemos políticas que entendemos não serem as mais adequadas. Se o Governo o faz só depois, lá teve que responder a uma necessidade mediática qualquer, nós entendemos que é lamentável termos chegado ao ponto em que os trabalhadores tiveram que, mais uma vez, exercer o direito à greve, e como há de acontecer no futuro, para conseguir ter algum retorno dos governos. Naturalmente que lamentamos ser preciso chegar a esse nível de conflito, que não nos traz prazer nenhum, ao contrário do que, por vezes, parece que há pessoas que entendem. Nós não temos prazer nenhum em perder dias de salário, não temos prazer nenhum em causar algum tipo de constrangimento às populações. Queremos é ver os problemas resolvidos. Portanto, o que entendemos é que qualquer resposta do Governo após uma greve resulta daquilo que foi a greve, a necessidade de dar resposta aos problemas. Temos muita pena que não aconteça antes de se chegar a esse extremo. E lamentamos sempre quando isso acontece. E neste caso não será exceção, seguramente. Creio que disse, Sra. Deputada. Muito obrigada. Estão a pedir a palavra para que efeito? Para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, foi questionado ao depoente pela Sra. Deputada Patrícia Nascimento que indicasse com que senhores ministros é que ele reuniu das Finanças, uma vez que no seu depoimento mencionou que tinha reunido com os senhores ministros das Finanças, e também foi perguntado, objetivamente, com que ministros da Saúde é que os dirigentes sindicais que fazem parte da Federação reuniram. E eu gostava que a Sra. Presidente lembrasse ao depoente que está obrigado a responder com objetividade e em toda a medida e em toda a profundidade das perguntas que lhe são colocadas. Muito obrigado. Muito bem. Senhor Sebastião Santana, pretende responder? Faça favor. Eu acho que mais objetivo que isto é difícil. Eu respondi que, desde que sou coordenador da Federação, de há 6 anos a esta parte, reuni, e da Frente Comum, que é uma concomitância de tarefas, reuni com todos os ministros das Finanças e todos os secretários de Estado da Administração Pública. Não me vai pedir, até porque exercícios de memória para nomes é difícil, há bocado ainda consegui identificar a citação, em relação a nomes às vezes é mais complexo. São todos, neste período, reuni com todos os ministros das Finanças e todos os secretários de Estado, e acresce aqui secretários de Estado da Administração Pública, naturalmente, e acontece aqui um episódio diferente, que foi um período de um governo do Partido Socialista em que houve um Ministério da Administração Pública, e aí também reuni com a senhora Ministra da Administração Pública de então. Muito obrigada. Penso que estamos esclarecidos. Mais alguma dúvida ficou por esclarecer? Não? Então, dou por encerrada esta audição, desejando um bom regresso ao depoente, Sr. Sebastião Santana, e agradecendo uma vez mais a disponibilidade e os esclarecimentos prestados. Muito obrigada. Senhores deputados, vamos ter agora uma reunião um pouco diferente, com tradução. Precisamos de 10 minutos para distribuir aqui uns equipamentos pelos vossos lugares, portanto, retomamos às 19h20, está bem?